Você já se perguntou se está passando bem ao lado de um milagre e não percebeu? E se eu te dissesse que existe um segredo escondido por Deus desde a fundação do mundo, um tesouro invisível, silencioso, mas tão poderoso que pode mudar radicalmente a sua vida, se você souber onde procurar? E mais, e se esse tesouro já estiver perto de você, mais perto do que imagina, esperando apenas que seus olhos espirituais se abram para enxergá-lo? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em uma das parábolas mais curtas, porém mais misteriosas de Jesus, a do tesouro escondido. Você verá que não é apenas uma história, é uma chave, um enigma espiritual, um mapa deixado pelo próprio Deus para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vamos refletir sobre o que esse tesouro representa, por que está escondido e qual é o preço e a recompensa de encontrá-lo. Há algo no espírito de cada verdadeiro cristão que anseia por mais. Algo que diz: Senhor, eu sei que existe algo mais profundo, mais santo, mais glorioso, mostra-me. E é exatamente isso que vamos buscar juntos hoje. Você vai descobrir que essa parábola fala diretamente com a sua vida, com seus sonhos frustrados, com os vazios da alma, com aquela sensação de que algo está faltando mesmo quando tudo parece estar em ordem. E por que Jesus falava por parábolas? Porque há verdades que não são reveladas à multidão, mas aos íntimos. Há pérolas que o Espírito Santo só entrega àqueles que estão dispostos a cavar. E se você chegou até aqui, é porque Deus te trouxe. Nada é por acaso. Esse vídeo pode ser o início de uma transformação espiritual que você jamais imaginou. Porque o que está prestes a ser revelado não é apenas conhecimento, é revelação. E revelação é luz para o caminho dos escolhidos. Nos próximos minutos, você vai entender o que Jesus realmente quis dizer com essa parábola. Vai ver como essa mensagem está escondida em sua própria vida e como o Espírito Santo está, neste exato momento, sussurrando aos seus ouvidos: Filho, há mais, muito mais, vem descobrir. Mas antes de começarmos esse estudo sagrado, quero te fazer um convite de fé. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo". É uma forma de declarar que você está comprometido com a busca por essa verdade. Também quero que você clique em gostei neste vídeo, porque quando você faz isso, você obriga o YouTube a entregar esta mensagem para mais pessoas que estão sofrendo, orando, pedindo uma palavra de Deus. E isso te torna um mensageiro, um semeador da verdade. Sinta-se parte disso. Você é uma peça fundamental neste ministério. Quando você comenta, quando se inscreve, quando participa, você está dizendo ao céu: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Muitos irmãos e irmãs que assistem a este canal estão em regiões onde não há uma igreja viva, onde falta apoio espiritual, e este conteúdo se torna para eles uma tenda no deserto, um pão quente em tempos de fome. Por isso, comente agora "Paz em Cristo". Clique em gostei e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. O Senhor está reunindo um povo faminto por revelação e você é parte desse povo. Participe ativamente e sinta-se feliz e orgulhoso por estar ajudando a espalhar a luz. E fique até o fim, porque o penúltimo ensinamento deste vídeo pode conter a chave que você tanto buscava para destravar uma bênção que está presa há anos em sua vida. Agora sim, com reverência, com expectativa, com o coração aberto, vamos começar o estudo. Jesus começa dizendo: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E aqui já temos uma revelação poderosa. O reino não é entregue de bandeja, ele está escondido, como um tesouro valioso enterrado. Isso significa que não é qualquer olhar superficial que o encontra. É preciso buscar, cavar, ter fome e sede de justiça. O reino de Deus não está na superfície das aparências, mas na profundidade da presença. Esse campo onde o tesouro está pode representar o mundo ou até mesmo a nossa vida cotidiana. Parece comum, simples, sem grandes promessas. Mas Jesus nos ensina que o que é visível engana, porque o que é eterno está escondido.
Muitos vivem a vida inteira pisando sobre o campo e nunca percebem que há algo extraordinário logo debaixo de seus pés. É como estar cercado de ouro e viver como um mendigo. O mais impactante é perceber que o próprio Jesus é esse tesouro escondido. Ele é o reino encarnado, e sua presença é mais preciosa do que qualquer bem material. Quando uma pessoa verdadeiramente encontra esse tesouro, nada mais se compara. A religião por si só não basta. O conhecimento intelectual não é suficiente. O que transforma é a revelação viva do Cristo em nós, e essa revelação é o tesouro que muda tudo. A parábola segue. E, tendo-o achado, escondeu-o novamente. Aqui está um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O homem descobriu o tesouro, mas não o tomou de imediato. Ele o escondeu. E por quê? Porque entendeu o valor do que tinha achado e sabia que não podia tratá-lo de forma leviana. O reino de Deus exige reverência. Não se trata de pegar e sair correndo. Trata-se de discernir o sagrado e preparar-se para recebê-lo com temor e tremor. O que esse gesto simboliza espiritualmente? Uma transformação interior. A descoberta do reino é uma iluminação no coração. É quando o Espírito Santo acende algo dentro de você, e você sabe que nada mais será como antes. Esse esconder de novo é como guardar no coração aquilo que Deus revelou. Lembra de Maria, mãe de Jesus? A Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração porque nem tudo o que Deus revela deve ser exposto de imediato. Às vezes, o segredo é o selo do sagrado. Quantas pessoas ouvem mensagens, leem versículos e até frequentam cultos, mas não têm essa experiência de descoberta pessoal? O tesouro só transforma quem se depara com ele de verdade, e não apenas quem ouve falar dele. Há uma diferença gigantesca entre saber que o reino existe e encontrá-lo em profundidade. E quando você o encontra, sua alma se cala. Porque naquele instante você percebe, eu vi algo eterno. Eu toquei algo que os olhos naturais não veem. Jesus prossegue e, transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja bem, transbordante de alegria. Ele não foi forçado, não foi empurrado, não foi coagido. Ele quis, ele desejou. E mais, ele se alegrou em abrir mão de tudo. O que o homem perdeu não se compara ao que ganhou. Porque quem viu o reino entende que nenhum bem terreno, nenhuma glória passageira, nenhuma posse ou segurança vale mais do que esse tesouro espiritual. Esse é o ponto onde muitos se detêm. O reino exige tudo. E o tudo aqui pode ser um orgulho, uma vaidade, uma ferida do passado, uma dependência emocional, um pecado escondido. Quando a pessoa encontra o reino, ela é confrontada com o que precisa abandonar. Não é uma transação comercial, é uma rendição total. Mas preste atenção, não é uma rendição triste, é uma entrega alegre, cheia de esperança, porque o coração sabe que está trocando o limitado pelo eterno. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto da parábola. Você já viu o tesouro, já sentiu algo do céu tocar sua vida, mas ainda se agarra a certas coisas. Ainda não vendeu tudo, ainda está ponderando o preço. Mas ouça, ninguém que renuncia por amor ao reino fica sem recompensa. Jesus disse: quem perder a sua vida por minha causa. Achá-la a Mateus, capítulo 16, versículo 25. O reino é gratuito, mas custa tudo, porque aquilo que é eterno só cabe num coração que se esvaziou do que é terreno. Observe com atenção o detalhe da parábola e compra aquele campo. O homem não comprou o tesouro, ele comprou o campo onde o tesouro estava escondido. Isso nos ensina algo profundo: o tesouro não vem sozinho. O reino de Deus está escondido em um terreno comum, em coisas que aos olhos naturais parecem sem valor. É preciso ter olhos espirituais para entender que há glória divina onde outros veem apenas terra. Esse campo representa o propósito de Deus para a sua vida. Muitos querem o tesouro, mas não querem o campo. Querem a salvação, mas sem carregar a cruz. Querem a bênção, mas sem compromisso.
Mas o verdadeiro reino exige o pacote completo. O campo pode ser a sua família, o seu chamado, a igreja onde Deus te plantou. Pode ser o lugar onde você sofreu, onde foi humilhado, onde não viu resultados. Mas é nesse campo que o tesouro está escondido. E se você rejeitar o campo, perderá o tesouro. Jesus estava dizendo que o reino não se revela aos impacientes. Não é para quem quer colher sem plantar. Não é para quem quer receber sem se entregar. O reino está ali, coberto de poeira, no campo que ninguém quis. Mas aquele que compra o campo com alegria, por saber o que há ali, esse experimenta a plenitude de Deus. Às vezes você está exatamente onde deveria estar, mas ainda não percebeu o tesouro que está enterrado no chão que Deus te deu. Jesus disse que o homem escondeu de novo o tesouro. Por que esconder? Porque há um princípio espiritual nisso. As coisas do reino não são reveladas aos olhos carnais, mas ao espírito quebrantado e disposto a ouvir a voz de Deus. Muitos olham para o campo e não veem nada além de poeira e pedras. Passam por cima do tesouro, pisam nele, zombam dele e seguem vazios. Mas aquele que tem olhos espirituais percebe algo diferente. Há um brilho discreto, um chamado sutil, uma presença silenciosa. E isso basta para despertar a alma. É por isso que Jesus falava por parábolas, porque ele não queria apenas transmitir conhecimento, mas separar aqueles que ouviam com o coração dos que só escutavam com os ouvidos. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 13, versículo 13: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. O reino de Deus está à vista de todos, mas só os humildes, os sedentos, os quebrantados conseguem enxergá-lo. E talvez você esteja exatamente aí, cercado de situações que parecem comuns, sem brilho, sem milagre. Mas será que Deus não está te chamando para enxergar o que os olhos naturais não veem? Será que não há uma revelação escondida no campo onde você está plantado? A resposta pode não vir em uma luz forte do céu, mas em um versículo, em um sussurro do Espírito, em uma simples parábola que abre seus olhos e transforma tudo. Há mais neste campo do que você imagina. Há algo escondido, esperando ser revelado. A você. No momento da descoberta, o homem transbordante de alegria, como vimos antes, se desfaz de tudo o que possui. Ele não o faz com pesar, não o faz com tristeza, mas com alegria. A alegria da renúncia é algo profundamente espiritual, que só os que encontram o tesouro do reino podem compreender. Essa alegria é uma evidência de que ele sabe que o que vai perder não se compara com o que vai ganhar. Esse é um dos maiores mistérios do reino. Quanto mais se dá, mais se recebe. Jesus falou muitas vezes sobre a felicidade de quem dá. Ele nos ensinou que quem busca sua vida vai perdê-la, mas quem perde por ele encontra Mateus capítulo 16, versículo 25. Esse princípio é radical e contrário ao mundo em que vivemos, onde tudo gira em torno do acúmulo e da proteção das nossas posses. Mas o reino de Deus é uma antítese. A verdadeira felicidade não vem de reter, mas de liberar. O verdadeiro poder vem da renúncia alegre, da capacidade de abrir mão do que nos prende e nos limita. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que abriram mão do que era precioso para ganhar o que era eterno. Abraão deixou sua terra, seus parentes, suas riquezas, tudo para seguir um chamado. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres temporários do Egito. E esses exemplos nos ensinam que a verdadeira felicidade não é algo que se encontra nas posses terrenas, mas na certeza de que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é nossa verdadeira herança. Agora, pense comigo o que você está disposto a abrir mão para experimentar a verdadeira alegria do reino? Será que as coisas que você acha tão preciosas não são, na verdade, obstáculos para o que Deus quer te dar? O campo e o tesouro estão disponíveis, mas você precisa ter coragem para se alegrar ao abrir mão do que te impede de alcançá-los. A verdadeira alegria
vem quando você entende que não importa o que você perca, pois o que você ganha é infinitamente melhor. Quando o homem vende tudo o que tem para comprar o campo, ele não está apenas fazendo uma transação terrena, mas um investimento eterno. O tesouro que ele encontra não é apenas valioso neste mundo, mas transcende o tempo e a mortalidade. Ele investiu naquilo que não perece, naquilo que não pode ser destruído pela ferrugem nem consumido pelas chamas. A recompensa que ele recebeu é a mesma que Jesus nos promete, a recompensa eterna do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 20, Jesus nos alerta: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. O tesouro que estamos falando é o que tem valor eterno. Ele não pode ser tocado pelas dificuldades temporárias deste mundo. A recompensa que você busca não é limitada pela conta bancária, pela saúde ou por qualquer circunstância terrena. Ela é eterna, e isso deve ser o maior consolo para o cristão. Mas o que significa essa recompensa eterna? Ela é a presença de Deus. O reino de Deus não é só sobre bênçãos materiais, como muitos podem pensar, mas é sobre vivermos com Deus em sua glória. A verdadeira recompensa não é uma casa de ouro, mas o próprio Deus habitando em nós e conosco para sempre. Jesus, o tesouro, é a maior recompensa que podemos alcançar. E o que está sendo prometido aqui é a satisfação eterna de estar em sua presença, de ser transformado e de viver em plenitude com Ele para todo o sempre. Portanto, como o homem na parábola, se você entender a profundidade desse tesouro, você será capaz de abrir mão de tudo o que for necessário para possuí-lo. A vida aqui é curta, mas a recompensa que nos espera é incomparável. Se você está disposto a sacrificar por esse reino, saiba que sua recompensa será mais do que qualquer coisa que você tenha perdido. O reino de Deus é eterno, e aqueles que buscam o tesouro encontrado nele receberão uma recompensa que nunca será tirada. Se você chegou até aqui, sabe que esta jornada não termina com o fim deste vídeo. Continue buscando, continue investindo, pois o tesouro de Deus está à sua disposição. Ele é real, ele é eterno e vale mais do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Agora, para finalizar, convido você a refletir sobre o que você está disposto a dar para viver plenamente esse reino, para possuir esse tesouro e para ser transformado por ele. Deus está oferecendo a você a chance de trocar o passageiro por algo eterno. O que você fará com essa oportunidade?